Bom dia, chamuzada. Para quem ainda não me conhece, me chamo Renata Celo, sou terapeuta multidimensional, especialista em dinâmica de chama gêmea. Bom, hoje eu tô entrando aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Hoje eu vou deixar vocês fazerem as perguntas mais bizarras de vocês em relação à dinâmica, tá bom? Mas antes, eu quero trazer um lembrete aqui para vocês, muito importante, tá? Eu sei, nós sabemos que esse tema, né, chamas gêmeas, esse termo, ele é muito novo. Embora as pessoas já estejam vivenciando isso há um bom tempo, alguns bons anos, né? É um termo novo e tem muitas informações por aí, né? De tudo quanto é forma, informações bacanas, informações que nos acrescentam, porém, tá? Existe também informações que são para atrapalhar o percurso e não para ajudar. Seres mal intencionados mesmo, tá? Então vocês têm que ter cuidado com o que vocês filtram. E aí eu vejo pessoas assistirem outros conteúdos, né? E passando informações totalmente diferentes daquelas que eu passo e tantas outros terapeutas de chamas gêmeas passam e ficam baratinados ali, né? É verdade, eu sinto o desespero do ego, né? Em ver aquilo como uma possibilidade. Então, mas tudo isso, até o mal, ele tá a serviço do bem, ele tá ali para ajudar a gente a se conectar conosco mesmo, aprender a buscar as respostas dentro de nós, as confirmações, né? Tirar as dúvidas dentro de nós mesmos, tá? Então é muito importante que vocês como se diz? Vocês filtrem essas informações, tá? Isso é um treino também. Não acreditem em tudo, também não acreditem em mim. Se o que eu digo, o que eu posto não ressoar com vocês, descartem, tá? Descartem. E aí eu acho interessante vocês não misturarem as coisas, né? Não trazerem questões, forma pensamento, acessos ou terapias de outras pessoas para mim, para eu confirmar se isso é verdade, se isso não é, a pessoa que sabe, tá? Eu sei do que eu acesso, eu sei do que eu falo, eu não sei do que o outro acessa, do que o outro fala, porque eu não sei das intenções do outro, eu sei das minhas intenções, né? E aí também não significa que o outro está errado só porque o que ele fala é diferente do que eu falo. A verdade dele é essa e a minha verdade é outra, né? Algumas verdades se complementam, se encaixam, outras não, né? E aí cabe a vocês filtrarem, tá? Eu já falei há um tempo atrás sobre isso, sobre esse enfim, tá aí nos comentários da postagem, né? Sobre essa pessoa que passa essas informações. Eu não vou ficar me repetindo, né? Assistam todos os conteúdos e filtrem. O que não ressoar com vocês, pendura no cabide. O tempo vai mostrar o que sim e o que não, tá bom? Se preparem, vamos lá, cadê as perguntas? Hoje eu estou com paciência para responder aquelas mais bobinhas do ego. Aquela que o ego já sabe, né? Mas ele sempre fica querendo uma confirmação. Façam as perguntas de vocês, fiquem à vontade. Vocês estão quietos hoje. Estão aprendendo a ouvir mais, falar menos, silenciar mais o ego. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Bom dia a todos, bom dia. Eu devo seguir meu coração ao falar e agir com a minha chama? Totalmente, tá? A chama gêmea, por mais que ela tenha um ego muito forte, ela ainda é o lugar mais seguro onde você pode e deve demonstrar
o seu amor, tá? Renata, mas isso não é perigoso, né? Porque o ego, ele rejeita a verdade, né? Então, quando a gente demonstra muito sentimento, quando a gente coloca para fora nossa intimidade, né, que é esse feminino, a gente sofre retaliação, inclusive do ego da nossa contraparte. Porém, é uma ótima oportunidade para você também espelhar a vulnerabilidade para sua contraparte, tá? Por mais que o ego possa rejeitar ali, depende de cada ego, né? Tem ego que não, que gosta, que sente ali, né, algo interessante, se sente bem recebendo aquela vulnerabilidade. Tem ego que vai olhar e vai logo querer se aproveitar daquilo. Mas, se tratando das chamas gêmeas, o aprendizado ele é muito rápido, tá? Logo a sua chama, ela consegue ir dissolvendo aquela sombra do sistema ego dela. Então, quanto mais vulnerável você se mostrar para ela, se mostrar, não é ser, tá? Se mostrar não é a mesma coisa que ser o tempo todo vulnerável. Então é você mostrar, falar dos seus sentimentos, sempre falar de você, sempre trazer você na mesa ali com ele ou com ela, tá? Não ficar querendo saber nada dele, porque ele só vai começar a colocar para fora depois desse espelhamento, porque você só tem aquilo que você é. Então tudo parte de você, tá bom? Ó, eu vou voltar aqui que subiu algumas perguntas, espera aí. Aqui, achei. A contraparte de uma amiga desencarnou há 1 ano e agora parece ter voltado em outra pessoa. Sim. Bom, explicar isso é um pouco complexo aqui publicamente, tá? É algo que eu ainda estou recebendo a respeito disso. Há muita coisa profunda dentro do nosso processo de chamas gêmeas, tá, gente? Coisas assim espirituais que quem ainda não está preparado para entender ou aberto para pendurar no cabide, vai falar, cara, isso já é viagem demais, isso aí já é muita coisa. Mas sim, existe a questão dos walk-ins. Quem ainda não ouviu falar sobre os walk-ins entrantes, é quando uma alma, né, ela substitui um corpo, né? Isso acontece por conta de um acordo espiritual, tá? Entre essas almas, onde aquela alma que vai entrar, muitas vezes não precisa passar por aquele período ali de infância, de esquecimento, sabe? E aí, quando acontece um tipo de acidente, a pessoa tem ali o EQM, essas almas, elas são trocadas, tá? Mas eu também estou acessando outra coisa que também tem a ver com Alquim, mas tem a ver com os sistemas egos das chamas serem trocados com outra pessoa. Arapuca da Matrix, para a gente não conseguir ficar com a nossa chama, né? O sistema ego ali que combina com o seu sistema ego, a centelha que está ali dentro não ser uma centelha compatível, e a sua chama está num corpo e num sistema inteligente ali que também não condiz com você. Para quê? Justamente para dificultar, mas eu sinto que essas trocas serão desfeitas, tá? Mas aí é algo que eu só vou poder me aprofundar lá no curso Despertar das Chamas Gêmeas, tá bom? Porque aí já vai ter a pessoa feito a mesa, ela já vai estar mais com o campo aberto para receber essas informações, essas novas informações. Bom dia. Pode acontecer de eu ser mais compatível com minha alma gêmea que minha chama gêmea? Pode. E por que isso acontece? Pode ser que seja uma questão de eles terem sido trocados? Pode, mas não necessariamente, tá? A alma gêmea geralmente é uma alma que é muito mais compatível com a nossa, né? Porque tem mais afinidades. Como a nossa chama é o nosso oposto complementar, né? Ela nos complementa.
nem sempre ela vai vir ali casando direitinho com a gente, né? Vai ter ali um contraste muito grande e esse excesso de contraste vai dar diferença. Porém, eu já percebi que houve já em relacionamentos kármicos um contraste muito grande, mas um encaixe também muito perfeito na 3D, mas que não vai para dimensões superiores. Por quê? Porque não se trata de uma alma afim, nem uma alma gêmea, muito menos da chama gêmea. Se trata de uma centelha que não é ali compatível com você. Então, energeticamente, vocês não combinam, mas sistema ego super se combinam, entende? Hoje é dia de portal 1212, sonhei com a minha chama dizendo que quer ficar comigo. Hoje é dia de portal, isso aí. Maravilha, aproveitem aí essa abertura. Gratidão, Alana. Estou no início de união com minha chama, mas existe muita briga e desentendimento. Ele saiu de uma relação de 18 anos e está muito difícil. Então, isso é muito comum, esse desentendimento, tá? É importante que a chama feminina, ela deixe a chama masculina no ego. Quanto mais a chama feminina sair do ego, melhor. Por quê? Porque aí é só uma pessoa no ego, que é a contraparte, fica menos difícil, cabelo perturbado, fica menos difícil de você avaliar, estudar aquilo ali e ir se ajustando, tá? Agora, se a chama feminina ainda carrega vibrações de terceira dimensões muito baixas como ciúme, apego, controle, essa energia reptiliana, isso mela demais a dinâmica, tá? E quando a chama feminina ela já não vibra mais nessa frequência, ela não vai se sujeitar ao sistema ego da chama masculina. E é nessa empoderação de si, através do resgate desse poder pessoal, ela vai fazendo o espelhamento dessa dimensão superior de quinta dimensão para o seu complemento. E aí ele começa lá, ou ela, a soltar dessas energias, tá? Porque, gente, a união das chamas gêmeas não é apenas estar os dois corpos no mesmo ambiente, dormindo na mesma cama e trocando energia sexual. Não é só isso. A intenção é que vocês acoplem o eu sou. Dá para fazer isso em união? Claro que dá. A partir do momento que você tenha paciência e não se perca nessa união ali dos corpos físicos, tá? Porque, por exemplo, se tem chama feminina que ainda vibra muito nos chakras inferiores, então fica presa a relação disfuncional com a contraparte por causa da troca da energia sexual. Significa o quê? Que ela está presa em dimensões baixas. Porque o sexo entre as chamas gêmeas é bom? Claro que é. Por mais simples que a troca seja, é uma troca muito favorável, porque há ali um encaixe muito perfeito. Mas não é só isso, vocês não podem se encaixar ou não devem se encaixar apenas naquele momento, tem todo um contexto junto. Então, se você, por exemplo, suporta a sua chama só porque vocês nesse momento é um momento incrível que você não consegue ficar sem aquilo, você tem que se libertar disso, porque a intenção é que a gente fique cada vez mais livre do ego, do nosso ego e principalmente do ego de outras pessoas, tá? Quinta dimensão os egos é que tem que se renderem, não o ser se render aos egos. Por isso que eu, depois desse meu processo que eu dei esse salto quântico, eu me libertei dos egos que me aprisionavam, tanto da minha contraparte quanto das outras chamas que me sugavam extremamente, né? Que não davam o devido valor às informações valiosas que eu passava. Então é a gente aprender a limitar e proteger as nossas energias. É o nosso masculino protegendo o nosso próprio feminino, para não deixar que ele seja explorado pelos outros masculinos, porque o ego, aqui fora, o comportamento sempre é masculino, tá? Como sei que minha relação é de chamas gêmeas? Você vai se acostumando, você vai aceitando, tá? Como eu sei que é chama gêmea? Porque você sente.
Você percebe, as informações vão chegando, o universo vai trazendo, vai mostrando, e aí você vai trabalhando na aceitação, tá? Eu não lido com o termo, eu lido com os fatos, né? Então, quando a pessoa vem fazer o atendimento comigo, Renata, eu não sei se eu sou chama. Bom, vamos lidar com os fatos, o que está acontecendo com você, entre você e essa outra pessoa. Aí a pessoa me relata, então vamos lidar com isso. O termo, você vai aceitando, é um processo, tá? Agora, você pode sim questionar o universo, pedir para ele confirmar e ele vai te trazer a confirmação, sem dúvida nenhuma. Agora, cabe o teu sistema ego aceitar isso. Agora, você ir buscar a confirmação, eu não aconselho, até porque eu trabalho dissolvendo o ego. Então, eu não vou jamais estimular vocês a alimentarem o ego de vocês, né? Por isso que eu não concordo com essas validações. Hoje também sonhei com a minha chama, ela estava me ignorando e a gente nunca nos entendia. Tem que fazer, tem que se harmonizar, tem que trabalhar a harmonização dentro de você. E nos sonhos que acessamos o nosso passado, tenho sonhado com várias pessoas conhecidas e estranhas. Então, são as liberações acontecendo, tá? Mesmo que vocês não consigam trazer a consciência para cá, para 3D, quando vocês acordam, por exemplo, os meus sonhos, eles são bem profundos, né? E eu acesso muita coisa, eu tenho muita vivência lá e trago poucas coisas para cá. Quando eu trago alguns flashes ou algumas informações específicas, porque é importante. Por exemplo, eu sonhei na semana passada agora, que na quarta dimensão acontecia os 3 dias de escuridão que alguns canais falam a respeito, né? Que é quando vai haver o flash solar. Eu tive essa visão na quarta dimensão, onde era noite, né? Estava uma noite muito escura e uma lua cheia enorme no céu, e na frente da lua passavam muitas naves, né? Uma movimentação ali galáctica muito forte, tá? E eu lá assistindo aquilo, com muita gente na rua assistindo, a rua sem iluminação, só com a iluminação da lua mesmo. Eu tive esse sonho. Então, eu vou pendurando no cabide, né? Por quê? Porque você tá trabalhando lá, você tá liberando lá, mesmo que você não consiga trazer para cá. Teu campo tá sendo movimentado, tá bom? Então, não precisa se preocupar, não. Ah, eu tenho que entender? Não necessariamente. Eu tive esse acesso ontem dos entrantes. Falei para ela. Ela falou que estava aliviada por eu entender, porque ela estava se sentindo louca. Indiquei ela buscar sobre o tema. Sim. Por isso que eu falo, quinta dimensão, gente, não é uma coisa pertinho de 3D, não. É uma coisa muito diferente de 3D. É extremamente espiritual, né? Porque quarta dimensão ainda é espiritual. Eu tenho umas imagens. Eu tô com um áudio que eu gravei de uma interferência extraterrestre num atendimento. Tenho algumas fotos da manifestação dos seres aparecendo. Então isso já é o quê? Já é a quarta dimensão. Já é a quarta dimensão interagindo com a 3D. Quem tem olhos verá. E aí, essa questão da quinta dimensão, imagina como não vai ser. Vai ser uma transformação muito grande. O que vai vir a acontecer com a Terra entrando em quinta dimensão é que a Atlântida vai voltar, né? A gente está vivendo toda a Atlântida novamente, só que dessa vez, ao invés de cair, nós estamos levantando, né? Emergindo novamente a Atlântida, tá? Por isso que nós estamos sendo preparados, porque nós vamos resgatar os nossos dons espirituais, nossas vocações, nossos poderes psíquicos espirituais. Então, a gente tem que estar preparado, o nosso sistema ego tem que estar preparado para isso, para que a gente possa, de fato, ancorar essas energias, tá? Resgatar a quinta essência, que é o éter, que é o que dá poder lá de levantar a pirâmide com a mente e montar lá as pirâmides. Entendam? Então, olha para vocês verem a dimensão de tudo isso. Vocês estão preparados para isso? É isso. Tá? E vocês precisam, o sistema ego de vocês não podem ficar
tomando sustos. Vocês têm que aceitar isso. Isso é fé, confiança, tá? Não existe limites para o universo. Tudo é possível. Esses filmes de ficção científica, esses filmes aí de ficção que vocês veem, isso tudo é real. Em outras dimensões, isso são reais. Essas pessoas que criam esses filmes, elas se projetam e trazem as informações e materializam aqui em filme, para a gente poder ir já preparando a gente para essa realidade. A realidade fora do humano é essa, tá? Cheguei a um ponto na dinâmica que acho melhor aguardar sinais que minha chama quer interagir, soltar totalmente. Então, veja bem, o soltar não é só um comportamento, é uma vibração. O que vocês vão aprender, o que vocês estão aprendendo e vão aprender lá no Despertar das Chamas Gêmeas? A vibrarem na frequência que vocês desejam. Nós não temos controle dos nossos sentimentos, temos. Nós trabalhamos sim o controle dos pensamentos. A gente treina a nossa mente para nossa mente pensar positivo, né? Tem as reprogramações mentais, porém, a gente não tem ainda o controle da vibração / sentimento. Vibrar é a mesma coisa que sentir. O que você está vibrando nesse momento? Você nem sabe. Porque a vibração é um conjunto de coisas, conjunto de memórias que faz você vibrar naquela frequência. Então, por exemplo, nós chamas gêmeas, nós vibramos Atlântida e Lemúria. E a gente está aqui trabalhando para se libertar dessas vibrações, dessas energias de memórias negativas, né? E quando a gente se liberta dessas sombras, sombra é uma ilusão, é algo que existiu e que não existe mais, mas nós vibramos, estamos presos lá, um fractal nosso está lá. Então a gente vibra aquela frequência de Atlântida, aquele medo, aquela treva, aquela maldade, em algum nível nós vibramos ainda aquilo. Quando a gente entende o que é vibração, a gente muda a vibração. E aí, ao mudar a vibração, o comportamento muda em seguida e não o contrário. Eu não posso, por exemplo, simular um comportamento com a minha chama, porque a minha vibração não vai condizer com aquele comportamento, tá? O interessante é que primeiro eu alcance a vibração e automaticamente o meu comportamento vai mudar. Vocês perceberam que o meu comportamento mudou? Por que o meu comportamento mudou? Porque houve uma mudança vibracional dentro de mim. E isso fica muito perceptível a gente mesmo, para a nossa contraparte e para vocês, nós chamas gêmeas. Com essa minha mudança, a minha chama mudou muito. Muito. É instantâneo essa mudança. Mudei aqui, instantaneamente a minha chama mudou lá. É algo fenomenológico para o ego. Mas essa é a realidade de quinta dimensão. Tudo é vibração. A gente vai aprender a vibrar e a estar coerente com o que a gente está vibrando, como nosso sistema ego está se comportando, porque a gente não vai abandonar esse avatar físico, né? A gente vai ascensionar junto com esse corpo, tá? Sei que se eu não cumprir essa missão, serei substituída por outra pessoa. Recebi isso no chá. Pra chama que você tá falando? Não entendi, Vanessa. Mas é o quê? No Alquim ou no caso sua chama vai ficar com outro? Não entendi. Me explica melhor para mim entender isso daí, por favor. Porque a missão precisa ocorrer. Mas você é a chama feminina, né? Então, porque se a chama feminina ela não se liberta, a chama masculina não se liberta, tá? A tua chama depende de você, porque você precisa se libertar naquele sistema. É um resgate de si mesmo num outro avatar, tá? Então, quando você se ilumina, a tua contraparte se ilumina também. Essa é a oportunidade, é um resgate.
Por isso também nós estamos muito diferentes da nossa chama. Por quê? Porque é um trabalho de eu vim resgatar um fractal meu naquele corpo da minha chama. Só que eu preciso me iluminar aqui para que ele enxergue essa iluminação. Só que enquanto isso, a sombra que é espelhada para mim através dele, o que era, ela vai engolir o meu ser. Até eu me dar conta de que aquilo é apenas uma sombra, não é real. E aí eu trabalho na minha iluminação, me ilumino e começo o trabalho de iluminar minha contraparte. Aí você não tem que vibrar em nenhuma frequência baixa, você não tem medo, você não tem apego, você não tem ciúme, você não tem nada, você só é. Porque você já está vibrando em quinta. Tá? Então você está em paz, não há correria externa. Há sim uma movimentação interna muito grande, porque você começa a vibrar muito alto. Então a vibração alta ela é rápida. Ela não é lenta igual a 3D, ela é muito alta, muito rápida. Então você percebe você vibrando, recebendo muita coisa, mas aqui fora você tem tempo para colocar isso para fora, porque o tempo aqui fora é mais lento. Eu tenho muitas dúvidas se a pessoa é minha chama. Estou na dinâmica há 3 anos, mas tem hora que entro em dúvida, não estamos juntos, ele é casado. Não temos contato físico, mas conversamos muito. Então, você precisa passar dessa fase, porque isso é uma prisão que não deixa você ir para o próximo nível, tá? Não é que você não acredita, não é que você tem dúvida, é porque no fundo, você acredita que você tem dúvida, mas não é. É uma negação, é uma vibração de negação que o teu ego distorce e faz você acreditar que você tem dúvida, tá? Você não aceita. A vibração correta que você está vibrando é a não aceitação da dinâmica. E aí, se você aceitar a dinâmica dentro de você, você vai ver que você vai passar de fase. Aí você vai para o próximo nível. Aí o próximo nível qual é? É aquele. Será que ele sente a mesma coisa que eu sinto? Entende? É normal as chamas brigarem muito? Sim, muito normal. Minha chama é meu melhor amigo, até aí tudo bem. Até o botão start da dinâmica ser ligado. Agora 2 semanas ok e 2 semanas trabalhando gatilhos gigantes depois de um quebra-pau. Mas vamos lá, é isso aí. A gente vai mudar de forma ou vamos ter forma humana? Bom, eu sinto que nós vamos rejuvenescer. E nesse rejuvenescimento, nós vamos se moldando, colocando detalhes como a gente gostaria. Por exemplo, eu já me vejo com esse filtro em quinta dimensão. Sem esse filtro, eu não sou essa carinha assim lisa, brilhosa, não. Tenho manchas, tenho acne, né? Mas eu já me vejo em quinta dimensão com essa visão aqui. Tá? Com essa imagem aqui, mais jovem. Então a gente vai fazer o efeito contrário, porque na quarta dimensão era assim, né? Quando a gente deixava 3D, o corpo físico ia para a quarta dimensão, a gente ia rejuvenescendo, fazia o movimento contrário. Aqui na 3D a gente ia envelhecendo, né? Ia sendo gradativo o envelhecimento. Quando a gente morria, por exemplo, morri velhinha, fui para a quarta dimensão, aí lá começava o processo de rejuvenescer. Então, como a gente já vai pular de 3 para quinta, a gente já vai começar a rejuvenescer e também a mudar um pouco a nossa forma, né? Conforme a gente vai aprendendo a usar o nosso poder, a gente vai se ajustando de acordo com o que a gente quer. Eu, por exemplo, acho fofinho botar uma orelhinha de elfo, né? Eu gosto de brincar, então eu vou querer brincar assim um pouco com o meu poder de magia, com certeza. A missão dessa relação é expandir a consciência juntos. Como fazemos isso na prática? É expandir a consciência a você, para que você faça o espelhamento da consciência para sua contraparte. Aí ela te alcança. Por quê? Porque nós da nossa chama, geralmente nós temos uma diferença de consciência muito grande, de avatar, no avatar, tá? Nós temos o mesmo poder espiritual, mas estamos dentro de sistemas que nos limitam. Então, geralmente a chama masculina, ela está muito mais limitada
do que a chama feminina. Aí a chama vai falar assim, nossa Renata, mas a minha chama ela é evoluída espiritualmente mais do que eu. Dentro do percurso, em relação a você, ela está mais adormecida, tá? Ela pode estar para fora, para outras questões, amadurecida. Mas dentro da dinâmica, você precisa alcançar a maturidade para que ele desperte para a quinta dimensão mesmo, tá? Dentro da dinâmica é assim que funciona. A chama masculina, que é a chama que tá com a chave, porque às vezes a chama que tá com a chave é mais masculina, tá? Então a chama que tá com a chave, ela que tem o poder de resgatar a contraparte masculina. E não se preocupem que se você realmente estiver se iluminando, a sua contraparte está se transformando. É o teu termômetro, tá? Agora, Renata, eu estou mudando, mas a minha chama não. Então você não está mudando, você está se enganando. Aí é diferente, tá bom? Bom dia. Cadê ele? Bom dia, Marcelo. Aí aqui complementando a pergunta, né? E como fazemos isso na prática? Expandindo a consciência limpando o passado, limpando as energias do passado. Gente, é imprescindível desfazer contratos com seres negativados da época de Atlântida. Muitas chamas que fizeram a mesa comigo, né, que ainda estão concluindo, elas tiveram na hora acesso a entidades trevosas da época de Atlântida, que elas tinham contrato e eles estão querendo mantê-las presas, porque se tiver contrato com esses seres, se tiver acordos, pactos, não vão conseguir ascender. Por que os trabalhos energéticos estão aqui? Para nos libertar dessas energias. Então tem que limpar as interferências externas, que são as entidades que estão ao seu redor, impedindo que você ascensione. Então, se você tem ainda contrato, Renata, fiz oração de Arcanjo Miguel, não é o suficiente, porque você precisa materializar o trabalho. É preciso materializar para vocês se desvincularem dessas entidades. São entidades, são magos negros poderosos de Atlântida. E vocês estão inconscientes. E aí vocês estão presos na Matrix, e nessa prisão da Matrix é que vocês não conseguem se libertar, e é nessa que vocês vão ser exilados para outro planeta de terceira dimensão e ficar lá por mais 12 mil anos. Vale a pena, não vale a pena fazer um esforçozinho para poder trabalhar aí na expansão? Gente, é a eternidade de vocês que está em jogo. E aí eu vejo chama aqui querendo viver a 3D. Acabou a 3D. Ou vocês aceitam que essa porcaria acabou, ou vocês vão ficar presos nisso aí e vai embora. Vai acontecer muita coisa ainda a nível planetário. Se vocês não estiverem vibrando em quinta dimensão, são vocês que vão sofrer. E a gente não vai poder fazer nada. A gente só vai poder assistir. Porque vocês não vão estar preparados para vibrar diferente, para 10 mil cair ao teu lado, não sei mais quanto do outro lado, e você não vai ser atingido. Porque você vai ser atingido, porque você está vibrando naquela frequência. O Paulo, se eu não me engano, ele colocou um vídeo lá no Paulo é minha chama, tá, gente? Pra quem não sabe. Ele colocou um vídeo lá no perfil dele, do Instagram dele, que fala exatamente isso. Acho que é do filme Matrix, onde o cara vibra numa frequência, vem aquela multidão, e a multidão, ela é energeticamente, por causa do campo eletromagnético dele, a pessoa, ela se dispersa. Por quê? Porque ele não tá naquela frequência. Tudo é frequência, energia e vibração. Se eu não resgato, posso desencarnar e vir em outro corpo para continuar? Não, é a última encarnação. Só vai encarnar na Terra agora quem tiver na frequência de quinta dimensão. Quem desencarnar vibrando em 3D vai ser exilado, não vai mais encarnar. Quando for para a quarta dimensão, já vai ser recolhido numa nave para ser teletransportado, vamos dizer assim, enfim, para outro planeta, tá? De terceira dimensão. É a última. Ou ascende nesse avatar físico, ou ao desencarnar vai ser exilado para outro planeta. Se não estiver vibrando em quinta, porque se você desencarnar já vibrando em quinta, você vai voltar na nova Terra.
tá? Mas como vocês, a gente não sabe, né? Se tá, ou você não sabe se tá ou não vibrando em quinta dimensão. Como que eu sei, Renata? É algo que você está alcançando consciencialmente, né? Se você está preso na sombra, se você ainda percebe, se conhece, sabe que você está preso na sombra e você quer trabalhar a sombra, você vai estar trabalhando para se libertar. Não pode se distrair. Tive uma vivência na ayahuasca que eu era esquizofrênica e morri. Pode ser uma consciência de outra dimensão? Sim, é um fractal seu, né? Que precisa ser ressignificado, provavelmente. Talvez você tenha que integrar isso em você, né? Essa parte sua em você, acolher, porque tem partes nossas que a gente não aceita, tá? Tem partes nossas que a gente não aceita, a gente não quer enxergar, a gente não quer olhar a nossa sombra, mas a gente precisa olhar, entender que foi uma experiência que tivemos e integrar isso. E agora integra, sabe? É recolher os nossos fractais, até que a gente entenda o que a gente é, porque nós somos a soma de tudo isso, de todas as nossas experiências. A gente não pode excluir nada, né? A gente ressignifica, mas não exclui. As coisas estavam encaminhadas, mas demos um passo para trás. Não percebeu que falhou. Pois é. Porque está presa na 3D, não está numa consciência de 5D. Se não ficamos juntos nessa vida, pode acontecer de não ficar juntos na outra e vir reencarnar novamente sem a chama ou volta tudo novamente. Então, como eu falei, a gente vai... Agora, quem desencarnar e não estiver numa consciência de quinta dimensão, porque eu sinto que quem está na consciência de quinta dimensão não vai desencarnar, vai ficar, tá? Quem desencarnar, eu sinto que está... Não é uma regra, tá, gente? Mas é o que eu tô sentindo. Porque não faz sentido, a não ser que já esteja programado para encarnar por uma outra... Tudo estrategicamente ali pela luz... A pessoa já está em quinta, mas ela precisa desencarnar para começar uma outra coisa mais lá na frente. Pode ser? Pode. Mas eu sinto que não. Que eles vão, que os seres estão fazendo de tudo para que a gente vibre em quinta e ascensione aqui e agora. Depois que passar essa transição, depois que a gente, mais para frente, pode ser que a gente saia do corpo e volte. Mas já vamos estar em quinta. Quem está em 3D não vai encarnar de novo aqui. Quem vibra em 3D e morrer nesse corpo físico, não vai. O que aconteceu é que alguns seres morreram, né? De algumas chamas faleceram e vai fazer esse alquim. Tá fazendo esse alquim, tá voltando num corpo já formado. Por quê? Porque foi alguma manipulação lá das trevas. E aí... A espiritualidade já está muito mais adiantada que nós aqui. Eles já sabiam disso e já prepararam, já tem um novo corpo para esse ser ocupar, tá? Bom dia, Rê. Me desliguei do meu DM. Estou me relacionando, né? Justamente com uma pessoa da mesma idade dele, 12 anos mais novo. Isso é normal? Então, depois que você entra na dinâmica, a dinâmica, quando você entra nela, já é um salto que você dá, mesmo que você não perceba. Qual é esse salto? O teu ego perde o livre-arbítrio. Não há nada que você viva ali que não tenha de fato, uma contribuição para a sua dinâmica. Por mais que você acredite que esteja fazendo o que você quer. Quero uma alma gêmea. Vai vir uma alma gêmea? Pode vir, mas pode ter certeza que essa alma gêmea veio para te ensinar a se relacionar com a sua própria chama. E isso é passageiro, isso não vai ficar muito tempo, tá? Porque o propósito não é aqui o ego viver a vida, não. Porque o ego já viveu muitas vidas, inclusive vidas prisioneiras, né? A intenção agora é que a gente se liberte. Então, é só por um período, tá? Tudo vai impulsionar, tudo tem a ver, tudo, absolutamente tudo com a dinâmica. Então, eu acho engraçado, né? Que às vezes a minha chama, ela tinha uma preocupação de eu ter outra pessoa, né, eu vou como se eu tivesse esse poder. Eu não tenho esse poder. O meu sistema ego não tem esse poder. Se um dia aparecer ou aparecesse alguém na minha vida, pode ter certeza que teria tudo a ver com o nosso trabalho, teria tudo a ver
com uma consciência de quinta dimensão, porque eu, Renata, jamais me relacionaria com qualquer outra pessoa numa consciência menor do que a minha. Impossível. Se eu já estou com dificuldade de me relacionar com a minha própria chama gêmea, porque nós estamos em consciências diferentes, por que eu ficaria com outra pessoa numa consciência inferior à minha? Jamais. Não rola, porque é magnético, não é um corpo. Quem está em quinta dimensão não fica mais babando por um corpo bonito, por um físico escultural, por uma beleza. Não, reconhece sim a beleza como uma beleza, mas se não tiver essência, não existe, gente. Só que vai colocar isso na cabeça de uma pessoa que ainda está com uma consciência de 3D. Não vai entender. Agora, se aparecesse um ser que eu reconhecesse, que vibra muito parecido comigo, está consciencialmente aqui no corpo físico com a consciência compatível à minha, aí, né? Aí seria realmente uma possibilidade. Agora, eu me relacionar com qualquer pessoa com uma consciência que esteja abaixo da minha, né? De percepção do todo como eu estou, não existe como. Eu ficaria com a minha chama. Né? Se é o que justamente me atrapalha é a nossa diferença consciencial, e aí eu estou trabalhando muito para que ele venha, e ele está vindo porque eu quero a minha chama. Eu quero a minha chama. Nem que ela tenha que fazer um alquim para alcançar um avatar onde consiga exercer quem ele realmente é. Pode ser? Não duvido. Tá? Mas isso tudo é muito profundo. Sim, a gente está envelhecendo muito. No processo da dinâmica, eu percebi, né, que em 2 anos eu envelheci 10 anos. Mas por quê? Porque a gente está conectado ao passado, fazendo as limpezas. Quando a gente começar a transcender, quando vocês começarem, vocês vão perceber que vocês vão ficando mais jovem. Teu corpo vai ficando mais esticado. Eu tô percebendo isso já. Eu já estou moldando a minha aparência. Eu olho igual eu olho aqui no filtro, eu quero ficar do jeito que eu estou no filtro. A minha imagem vai se materializar assim. Por quê? Porque eu estou criando essa realidade. Então, a quinta dimensão é você se conscientizar que você cria a sua realidade. Você já sabe disso aqui? Sabe. Mas você não tem esse poder. Mas você vai começar a ter esse poder, porque isso vai ficar cada vez mais fácil para você. Muitos falam com os 22 a ti. Não estou entendendo. Escrevam direitinho aí para facilitar o entendimento. O que acontece se a chama tem vícios? O que o DF pode fazer? Bom, a chama masculina, ela sempre está espelhando o nosso passado, né? Vícios tem a ver com o masculino. Tem a ver com uma referência masculina, né? E aí a gente pode trabalhar a ancestralidade, que é os homens, né? Os masculinos da família. Aí você vai... Eu não vou muito para a família, porque nós somos os criadores dos nossos ancestrais. Nós somos a base dos nossos ancestrais. Então você não precisa ir de ancestral em ancestral. Você vai direto a Atlântida e Lemúria que você vai encontrar. Trabalhe o teu masculino lá. Se conecte com o teu masculino de Atlântida, que você vai saber o que hoje esse vício supre do teu masculino de Atlântida e Lemúria, tá? A gente já dá logo um pulo lá para a base, que é Atlântida e Lemúria. Ele me disse ontem que agora estamos no processo inverso, eu me aprofundando mais no sutil, e ele, que era profundamente espiritualizado, diz que sente que agora precisa estar mais mundano. Pode ter a ver com o processo da limpeza, né? Ele tem que expurgar essas energias, pode ser também. Quanto maior a resistência ao processo, maior o sofrimento, sim. Sim, porque vocês precisam compreender que vocês ainda não estão cientes que vocês criam a realidade de vocês. Vocês ainda criam uma dependência de oportunidade, ao invés de vocês criarem a oportunidade para vocês, tá? Prestem atenção, vocês ainda... acreditam que precisam de uma oportunidade e não entenderam que vocês criam a oportunidade.
Então, vocês esperarem uma oportunidade para vocês saírem de onde vocês estão, vocês vão mofar, tá? Porque é você que cria oportunidade. Então, você não tem que estar focado no problema, você tem que estar focado na solução. Você tem que estar focado em, eu não tenho dinheiro, eu vou esperar uma oportunidade. Não, como que eu posso fazer dinheiro? Você tem que parar para pensar nisso. Porque todo mundo pode servir alguém e com isso receber. O que falta é o desejo e a consciência de que servir é que te proporciona e não ser servido. Tá? Então, criar a realidade, ser autorresponsável é uma das primeiras coisas que as pessoas, as chamas que estão comigo dentro desse curso vai aprender. A autorresponsabilidade, a mania escrota que o ego humano tem de responsabilizar qualquer outra pessoa a não ser ele mesmo, faz com que ele mesmo se foda, se sabote. Contratos com a chama também tem que limpar. Se for contratos entre egos, na quebra de contrato também limpa. Por quê? Em vidas passadas, vamos supor que nós fizemos alguns contratos na época que a gente era trevoso. Vamos supor que tem chamas que na época de Atlântida e Lemúria, elas eram trevas juntas, do mesmo lado, e tinha chamas que eram o lado oposto. Uma estava na luz, outra estava na sombra. Então, se vocês fizeram contratos na época, quando vocês estavam na treva, tipo assim, vamos fazer um pacto onde nós vamos ser os seres mais perigosos desse universo, eu e você, vamos. Aí vocês fizeram um contrato ali baseado numa energia trevosa. Então, esses contratos também são limpos, tá? Os contratos negativos. Sempre os contratos negativos são quebrados. Vocês não sabem quais são. O consciente não sabe, mas o inconsciente sabe, os arcturianos sabem, os seres sabem, nossa família estelar sabe, e eles vão desfazer exatamente naquele ponto ali, tá? Como vibrar em quinta? Alcançando a consciência de quinta dimensão. Muito estudo, muita informação, muito autoconhecimento, né? E muita liberação das memórias do passado, que é o que nos prende aqui na 3D. Quem não está vibrando no medo já está um passo para ir para a quinta dimensão. Sim e não, tá? Porque só não vibrar no medo não é o suficiente. Por quê? Porque seres que trabalham para as trevas também vibram no medo. Eles manipulam o medo. Eles sabem que as trevas, gente, elas não são burras, não. As trevas são muito inteligentes, tá? Vibrar em quinta dimensão é vibrar em amor. Aí você está em quinta dimensão. Não vibrar em medo significa que você está consciente, mas não necessariamente está na luz. Se os seres trevosos, eles não são feios. Os feios são os que estão em vibrações mais baixas, mas se você for reparar os anjos caídos, eles têm asas, eles são incríveis, luminosos, brilhantes. Só que eles usam tudo isso para contra a fonte, a favor do próprio ego, tá? Então, não vibrar no medo, para quem está na luz, com certeza contribui a estar em quinta dimensão, mas estar sem medo não necessariamente a pessoa está na luz. Ela precisa, além de não vibrar no medo, vibrar no amor. Aí sim. Estou em dinâmica há 2 anos e um dos fenômenos espirituais mais impressionantes é a telepatia visual e também a premiação visual. Vejo diversas situações que ocorrem com a chama antes de acontecer. Sim. Premonições. Sim. Bom, é isso, gente. Eu vou encerrar então a live, tá? Foi uma live para mim poder tirar algumas dúvidas de vocês. Dizer para vocês que logo vocês vão ter a oportunidade de entrar novamente, né? De novo uma oportunidade para entrar no Despertar das Chamas Gêmeas, que é uma iniciação, né? Onde vocês vão começar a limpar essas sombras, abrir, expandir a consciência de vocês para que vocês possam resgatar os dons espirituais, as vocações, né? A quinta essência.
Não precisam se preocupar, porque só vai resgatar esses poderes quem de fato estiver vibrando em quinta dimensão. Porque quem não está vibrando em quinta dimensão vai ficar chupando o dedo, porque a sombra não vai ter mais oportunidade de acessar esses poderes, né? Então a gente não precisa se preocupar, tá bom? E aí vocês fiquem ligados que logo logo vocês terão uma nova oportunidade. Então é isso, tá bom? Vou deixar essa live salva, vou compartilhar. E é isso. Peraí, deixa eu só responder essa daqui. Dificuldade enorme de pedir desculpas e reconhecer os erros. O que é isso? Orgulho. O que você tem que fazer? O que tem excesso na tua chama tem falta em você, tá? E aí o que você faz? Você precisa ser mais, resgatar mais o seu poder pessoal. Porque é aquilo, gente, se tá em excesso na nossa chama, tá em falta em nós. E como que a gente equilibra isso? Trazendo para nós aquele excesso, tirando daquele excesso do sistema dela e trazendo pra gente, mas é na vibração, tá? Então, quando eu comecei a vibrar no meu poder pessoal, a minha chama dissolveu muito orgulho. Vocês não têm noção, é instantâneo isso. Quando eu comecei a usar o meu masculino para proteger o meu feminino e me limitar ao essencial com os egos, a minha contraparte, ela ficou mais vulnerável. O ego, né, orgulhoso, já não ficou tão latente nela. Por quê? Porque eu peguei um pouco daquilo e trouxe para mim. É isso. Como a gente equilibra a nossa chama? Pegando aquele excesso dela e trazendo pra gente. É como se fosse uma receita. É uma manipulação energética mesmo. O que tem de mais lá é porque falta aqui. Então, só que não é um comportamento apenas, é uma vibração. Você tem que alcançar consciência disso para você conseguir vibrar de fato nisso. E aí, ao vibrar nisso, instantaneamente ela vai se comportar diferente. Por quê? Você também vai se comportar diferente. Aí começa o trabalho de iluminar a contraparte, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão, tenham um ótimo dia e venham, se dediquem, se esforcem para entrar nas frequências de quinta dimensão, que é um paraíso, eu garanto para vocês, tá bom? Beijo para vocês e até mais.